Olá, sou o Dr. Walid Kalil, seja bem-vindo a mais um programa aqui comigo pela TV Mato Grosso, o canal 27.1 e também pelo nosso canal YouTube, Dr. Walid Kalil. Para aqueles que não tiverem o sinal da TV, podem assistir o programa e começar a nos acompanhar a partir de agora, hoje com mais um dos nossos entrevistados, seguindo aquela sequência de entrevistas sobre propostas e opiniões com relação à saúde de Mato Grosso, com os nossos pré-candidatos ao governo para essa eleição de 2026. Hoje eu converso com o Maurício Coelho, ele que é um dos nossos pré-candidatos também, pelo partido Mobiliza. Seja bem-vindo, Maurício, é um prazer tê-lo aqui conosco e poder ouvir de você também um pouquinho a respeito das suas propostas, dos seus anseios também para a saúde do nosso estado. Muito obrigado, Walid. É um prazer meu estar aqui nesse convite que vocês me fizeram. E é sempre uma honra poder falar para a audiência qualificada, que eu tenho certeza que é do seu programa, um programa focado em saúde. Hoje, então, a gente vai ter a oportunidade de falar bastante de saúde. A minha campanha, Walid, é uma campanha que a gente fala muito sobre custo de vida. Mas eu até entreguei aqui para a audiência saber, no início do programa, um livro para o Walid. E nesse livro a gente tem propostas sobre tudo, inclusive saúde. E a gente vai poder mostrar aqui como é possível resolver a saúde dos mato-grossenses. Que bom. Bom, antes da gente falar, então, diretamente em saúde, com o nosso pré-candidato, vamos ouvir dele um pouquinho a respeito da história dele, conhecer quem é o Maurício Coelho, para que os nossos telespectadores e os nossos ouvintes também, porque o programa vai para o Spotify, então o programa está no YouTube, está aqui na TV Mato Grosso e também está na plataforma Spotify, Maurício. Então, para que as pessoas que irão te assistir possam conhecê-lo um pouquinho antes de você falar a respeito de saúde para a gente aqui. Walid, eu tive a oportunidade de muito cedo conhecer o Brasil por dentro, porque quando eu ainda estava na universidade fazendo ciências econômicas, eu escrevi um livro. Esse livro ele fez algum sucesso, ele teve 100 mil leitores, o que para o Brasil é um número absurdo. Ele foi para a Veja, foi para a Gazeta do Povo. E a partir daquele livro, várias pessoas no país inteiro começaram a me chamar para prestar consultorias, na área principalmente voltada ao entendimento do que era o Brasil, o eleitor brasileiro e o que era preciso ser feito no país. Então eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado de governadores, de senadores, de prefeitos de capitais. Eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado de muita gente, só que com uma regra: a minha empresa só aceitava dinheiro privado. A gente nunca contratou com o setor público. Então eu tive 15 anos olhando o país por dentro. E aí, acontece de eu vir morar em Mato Grosso. E quando eu venho morar em Mato Grosso, uma coisa me chama muita atenção: a forma como Mato Grosso é governada. Mato Grosso é um estado que está sendo governado em jantares, que está sendo governado nas festas de casamento, que está sendo governado por poucas famílias que decidem os rumos de todo mundo, olhando apenas os interesses de alguns. E isto era preciso mudar. E aí, quando eu olhava para o quadro de candidatos, como eleitor, olha, em quem que eu vou votar? Né? Eu sou eleitor agora em Mato Grosso, em quem que eu voto? E eu olhava para o quadro de candidatos, e o quadro de candidatos não me satisfazia. Porque, de um lado, era essa turma ligada a essa velhacaria. E, de um outro lado, eu vi alguns candidatos que me pareciam um pouco razoáveis, de uma certa loucura nas propostas. Tem pré-candidatos, e claro, não vou cometer aqui a indelicadeza de citar nome, mas tem pré-candidato que já me ligou e falou assim: Maurício, eu estou lendo seu livro para saber o que eu vou propor para Mato Grosso. Ou seja, alguns candidatos que são despreparados, que não entendem o que é um governo de Estado, que não entendem o que é a máquina pública, que não entendem o que as pessoas precisam. E a partir disso, era preciso que a política desse alternativa às pessoas. Aconteceu de eu ser presidente do partido aqui no estado, do presidente do Mobiliza, e o partido, junto das outras pessoas que formam o partido, o partido resolveu que era hora, né, de lançar uma candidatura própria, e aí lançamos o meu nome e o do meu vice, Dr. Wagner Malheiros, que é médico pneumologista, nascido aqui em Cuiabá, e estamos oferecendo essa nova forma de olhar a política mato-grossense para o povo, para eles poderem depois decidirem nas urnas. Que bom.
Mas como acabou de mencionar, você está aqui há 15 anos, é isso? Não, eu trabalho há 15 anos com políticas públicas. Ah, tá. Tá? Desculpa. Eu cheguei em Mato Grosso em 2021. Ah, tá. Tá? Então, eu estou há 5 anos em Mato Grosso. Você é da onde? Eu sou de Itabira, Minas Gerais. Natural de Itabira. De Itabira. Tá. E hoje está, então, já há 5 anos morando aqui em... Sim, sou eleitor mato-grossense. Voto aqui, votei as últimas eleições aqui. E agora estou propondo um novo caminho para o Estado. Você, então, falou que trabalha com ciências econômicas, você é formado em economia, então, é isso? Não me formei em economia porque justamente quando eu publiquei o meu livro, eu tive 2 caminhos para seguir. Ou eu terminava a universidade, ou eu ia, de fato, seguir aquela onda privada que eu tive naquele momento. E, obviamente, se eu fosse terminar a universidade, eu não poderia seguir pelo caminho que eu segui. Então, a minha escolha não foi de terminar a universidade, foi de seguir o caminho privado que eu segui a partir da publicação desse livro, que foi um livro de grande repercussão no país, naquele tempo, né, naquele momento, e que me levou a trabalhar nas 5 regiões do país, com diversas figuras públicas conhecidas e importantes. E qual que é o nome do livro, só para a gente... A Estratégia para Derrotar o PT. Interessante. Bom, Maurício, o nosso foco, então, é ouvir dos nossos pré-candidatos as propostas, né, caso já tenham algumas formadas, né, você já nos trouxe um livro que mostra, né, como que seria um modelo econômico para o nosso Estado, e isso envolve, logicamente, vários setores, né? A saúde é um dos pilares que, não só por eu ser médico, eu considero muito importante dentro da governabilidade de qualquer estado, de qualquer país, de qualquer município. Então, os nossos governantes, eles têm que ter uma atenção especial à saúde, até porque a população precisa de saúde para poder produzir, claro, né? Para poder onerar menos o poder público, né? A iniciativa privada. Então, ou seja, com saúde, as coisas andam de uma forma muito diferente, mais leve, né, mais fáceis para todo mundo. E como o meu foco sempre foi prevenção, principalmente aqui nesse programa, no qual eu já dirijo há 8 anos, é sempre estar buscando mecanismos de mostrar para a nossa população, para a sociedade, que a prevenção ela é muito importante, porque aí a gente começa a diminuir riscos de doenças, a diminuir as formas mais agressivas de tratamento para muitas delas. Então, mas eu estou falando aqui como um médico, como alguém que tem um olhar de quem dirige uma clínica, dirige não um estado, não um município. Então, quando a gente parte para o âmbito da política, isso se torna macro. Aí é onde realmente as pessoas de bem têm capacidade e o poder nas mãos de fazer muito mais pela população. E, logicamente, quanto mais preparado o nosso candidato, o nosso gestor, com certeza melhores os resultados que nós teremos em vários índices, na economia, na saúde, na segurança, na educação, que são pilares de qualquer nação. Então eu quero ouvir de você. Qual é a importância que você vê hoje a saúde para o estado de Mato Grosso? Se você enxerga alguns problemas que você já, né, estudando, fazendo, se preparando para o cargo do qual você hoje, né, se colocou à disposição, a gente quer entender do Maurício quais são as opiniões dele com relação à saúde.
Você pode ficar à vontade para começar a falar, porque depois terei perguntas também para te fazer. Maravilha, Walid. Walid, a saúde de Mato Grosso, ela tem alguns sintomas e ela tem duas doenças, tá? Então, os sintomas, para quem está em casa entender, é o que o povo sente, o que o povo percebe. É a dificuldade para marcar uma consulta, é a dificuldade com o exame, é a dificuldade na fila cirúrgica. Isso é o que o povo reclama. Isso são o que as pessoas sentem. Mas isso não é a doença. Isso não é o que causa o sintoma. Isto é o que é percebido. De forma que, se a gente for falar de saúde com seriedade, a gente vai ter de dizer como a gente vai amainar estes sintomas, mas a gente também vai ter de dizer como que a gente vai resolver as doenças. E eu vou trazer aqui alguns pontos, Walid, que é muito provável que os eleitores não estejam acostumados com essa forma de abordar a saúde, que é uma forma para além do sintoma. É uma forma de a gente entender o problema. Vamos entender o problema, porque se a gente não entender o problema, a gente não resolve. Tá? Então vamos lá. Quando a gente fala do trato que a pessoa tem, que a população tem com o sistema de saúde, a primeira questão é uma falta de hospitalidade. Qualquer um que está na fila do SUS, a primeira reclamação dele é o seguinte: olha, ao final de tanto tempo eu até consegui acessar tratamento. Mas entre eu tentar acessar o tratamento e eu conseguir acessar o tratamento, eu tive que passar por uma humilhação. E retirar a humilhação do processo, Walid, não é algo que custa dinheiro. Hospitalidade é muito mais barato que saúde. Saúde é caro, saúde custa dinheiro, mas hospitalidade não custa tanto. Então, a primeira abordagem, de forma central, que a gente tem de ter com saúde é o seguinte: vamos respeitar o cidadão, vamos resolver a hospitalidade na área da saúde, vamos, além da hospitalidade, que é tratar bem, que é ter acesso fácil, eu dar tecnologia para a pessoa poder marcar consulta sem ela precisar bater na porta de um vereador e pedir, pelo amor de Deus, para arrumarem a consulta para ela, e isso virar voto, isso virar mecanismo de voto depois. Então vamos tirar do processo a humilhação. Essa é a primeira coisa, porque isso não custa caro. Isso é mais fácil de resolver. Tá? Isso é vontade. Tem coisa na saúde que não é vontade. Quando alguém chega aqui e diz assim, olha, tudo que é na saúde é vontade política para resolver. É mentira. Eu vou alertar o eleitor sobre isso aqui. Porque não é verdade que dá tudo para resolver na palavra, na vontade, no esforço. Não. Tem coisa que é um pouco mais demorado. Tem coisa que é um pouco mais complicado. E a gente vai ver esses problemas aqui também. Agora, hospitalidade é vontade. Hospitalidade a gente resolve. A gente precisa, Walid, resgatar a saúde no município e resgatar a integração entre município e estado. Porque não dá para a gente admitir que cada município, a cada troca de prefeito, eles criem um projeto próprio de saúde, porque é interconectado. Ou seja, se eu pensar numa máquina de ressonância magnética, eu preciso de uma para 500 mil pessoas. Em 500 mil habitantes, eu preciso de uma máquina credenciada no SUS. Eu não preciso de duas. Então, é evidente que se eu tenho cidades que têm 50 mil habitantes, outras têm 100 mil habitantes, eu não posso pensar saúde só de forma cada um tendo o seu projeto. A gente precisa chamar todo mundo para a mesa para a gente ter um projeto comum de saúde para o Estado. De forma que a gente não tenha reusos ali da saúde que gastem o dinheiro de forma desnecessária. Ou seja, eu vou ter aqui um equipamento de saúde que eu tenho da cidade vizinha, o mesmo equipamento, sendo que para as duas eu precisaria de um só. Então eu não posso ter isso. Resolvi essas duas coisas, agora vamos para o problema que é chato, o problema difícil. Agora, só vou fazer um comentário com relação nós vivemos num estado que é continental. O Mato Grosso é um estado muito grande, né, de distâncias muito longas entre um município e o outro, né? Eu acho que você já sabe disso. E, logicamente, existem municípios que têm 20 mil habitantes,
outros têm 50 mil habitantes, outros de 100 mil, outros de 5 mil habitantes. Lógico, não dá para você ter uma estrutura de uma ressonância magnética que contemple, entendeu, cada um desses municípios. Isso é impossível, é inviável, até porque fere, entendeu, inclusive o organograma de quantidade de habitantes para cada, entendeu, para a necessidade daquele equipamento. E em se tratando do SUS, né, logicamente, nós vamos ter uma dificuldade muito grande, inclusive também em contemplar esses municípios que às vezes maiores, mas que não tem essa quantidade toda de pessoas, mas onde a gente poderia, através de um consórcio, através de um município polo, logicamente, você ofertar todos esses serviços, que é o que acontece na prática. Porém, essas pessoas que estão nesses municípios menores, e eu vou te falar até mesmo na capital, têm uma dificuldade muito grande, mesmo tendo muitas máquinas para fazer o exame. Não tem tantas máquinas, tá? Por exemplo, se você pegar em Mato Grosso, você tem 50 máquinas de ressonância magnética, 45, 50, mas a maior parte é rede privada. Sim. Licenciado para o SUS, você tem 8. Então, ou seja, você não tem tantas máquinas. E aí há um problema de concentração. Essas máquinas estão concentradas na Baixada Cuiabana. Sim. Elas não estão difundidas pelos polos. Porque, de fato, Walid, não tem como. Seria maravilhoso chegar aqui para o cidadão e falar o seguinte: olha, eu vou pôr do lado da sua casa a máquina. Lógico. Mas é mentira. Sim, mentira. Então, o cidadão que está nos assistindo, que mora numa cidade de 5 mil habitantes, não tem jeito de colocar ressonância magnética na casa dele. A solução para ele fazer o exame é transporte. Sim. A solução de saúde, eventualmente, é transporte. Não é a máquina só. Então, a gente tem que ter essa clareza, e a ideia de uma integração e um plano estadual faz a gente conseguir, por exemplo, solucionar essas questões. Eu tenho uma concentração hoje das máquinas habilitadas para SUS na Baixada Cuiabana. E falta máquinas nos polos regionais. Então, ou seja, quando eu vou para esse desbalanço, né, em que se eu pegar o número e olha, eu tenho aqui 8 máquinas, 9 máquinas é suficiente? No número é. Mas se elas não estiverem nos locais certos, deixa de ser. Sim. Né? Então, ou seja, mas a gente também não pode mentir para a população. A gente não pode chegar aqui para a população e falar assim: olha, população, você vai ter aí atendimento pertinho da sua casa para tudo. Não tem como. Não tem como a gente colocar um centro de complexidade cardiovascular no interior pequeno. Não dá. Tem coisa que não dá para fazer. Porque eu preciso de um centro desse a cada 1 milhão de habitantes. Então, ou seja, tem coisas que a gente precisa racionalizar e entender que solução, às vezes, é transporte. E transporte que funcione, que seja efetivo, que seja público, que seja dado, que você tenha UTI aérea, né? Então, ou seja, como tem o Estado, mas ela não pode ser usada para levar governador em aniversário de Joesley Batista. Isso não pode. Agora, a UTI aérea para tirar um cidadão que está precisando e que está longe do recurso dele e levar até onde ele vai ter o atendimento, é super necessário e a gente precisa disso. Então, a solução de saúde, às vezes, é essa. Agora, vamos entender, até para quem está em casa, compreender por que a gente tem as limitações que a gente tem. Olha só, se eu pegar Mato Grosso, eu estou indo para 4 milhões de habitantes. Se eu pegar plano de saúde, eu estou indo para 700 mil vidas. Então, eu tenho 3 milhões e 300 mil vidas que são atendimento SUS. Tá? Se eu pegar o que eu tenho de recurso somado, tá? Todo o recurso público, estadual, federal, municipal, somar todo o recurso público, esse ano vai dar aí 8 bilhões. Se eu jogar isso por mês, por pessoa, eu estou falando de R$200 por mês por pessoa. Walid, não há quem faça saúde de excelência com R$200 por mês por pessoa. Então a gente tem que entrar nesse outro problema. Porque se a gente quer não só ficar tapando o buraco da saúde, mas resolver a saúde, a gente vai ter que entrar nisso.
Me mostre um exemplo no Brasil, exemplo privado que seja, né? Ou seja, um plano de saúde aí que cobra R$200 por pessoa e que funciona. Não tem. Não existe. A este ticket médio, a gente está brincando com a população se a gente falar que a gente consegue resolver o problema. A gente consegue melhorar. Agora, eu não sou candidato a governador para melhorar, sou candidato para resolver. Então a gente tem que entender quais são os problemas que a gente precisa resolver para ter impacto real na saúde. Aí a gente vai tratar a doença, não vamos tratar só o sintoma. O primeiro ponto da nossa doença. Lembra aqui que eu falei que a gente tem a gente está indo, né, para ter 700 mil vidas de plano de saúde. Isso dá 17% da população. A média nacional, Walid, 25%. No Brasil, 25% das pessoas têm plano de saúde. Em Mato Grosso, 17% das pessoas têm plano de saúde. Agora, eu comparar Mato Grosso com o Brasil é uma comparação ruim. Por quê? Porque o Brasil tem que ser pior do que Mato Grosso. A nossa renda média não é a renda média brasileira. A nossa renda média ultrapassou São Paulo. Só está atrás do Distrito Federal. Então, vamos comparar com São Paulo? Em São Paulo, 40% da população tem plano de saúde. 40%. Em Mato Grosso, 17%. No Brasil, 25%. O que isso significa? Que Mato Grosso tem muito emprego precário. A gente está olhando para o pleno emprego mato-grossense, né? Dizendo, olha, tem trabalho para todo mundo. Bacana, mas o trabalho está precarizado. Por isso que eu tenho uma taxa de plano de saúde menor do que eu deveria ter. Se eu comparar por renda média, eu tinha que ter 40%. E se eu tivesse 40%, quando eu ia ter 2 milhões e 400 habitantes de fato no SUS, e esses meus R$200 ia para 280 por pessoa por mês. Com 280 por pessoa por mês, dá para começar a fazer saúde de excelência? Dá. Sabe por que eu sei? Se eu pegar os modelos de algumas operadoras de saúde, de cidades de interior, que você tem o atendimento principal por rede, que é rede mista, né? Ou seja, rede que atende SUS e atende privado. Rede mista. Eu tenho bons planos de saúde no interior do Brasil, com ticket médio de 250, de 260, desde que eu tenha atendimento por rede mista. Se eu tiver atendimento só por rede privada, eu não consigo, estoura. Mas o SUS não tem atendimento por rede privada. O SUS ele usa justamente esses equipamentos que ou são públicos ou são mistos. E que barateiam o custeio. E aí eu consigo tratar câncer? Consigo tratar câncer. Consigo resolver o problema? Consigo resolver o problema. E claro, aqui eu estou falando, quando eu falo desse ticket, eu não estou falando só de custo assistencial, só o custo que é assistência de saúde, o custo que é o tratamento. Estou falando de administração e tratamento. E bem comparando, quando eu pego o ticket médio dos planos, o plano também tem administração e tratamento. O plano não tem só tratamento. Como o setor público tem administração e tratamento. Na verba da saúde está incluída a Secretaria de Saúde. E ninguém vai operar dentro da Secretaria de Saúde. Então não é assistência, é administração. Agora, a R$200 não dá para fazer. Para resolver, não. Dá para melhorar muita coisa? Dá. Vamos melhorar. Agora, para resolver, a gente primeiro precisa qualificar emprego em Mato Grosso. Isso é uma das soluções, não é a única, tá? Mas é uma das doenças que a gente precisa atacar, a qualificação do emprego. E como é que a gente faz isso? Bom, eu tenho um plano aqui para a gente reduzir custo de vida, qualificar consumo, a partir disso industrializar o Estado e mais do que só a indústria, criar o parque de serviços complexos. O parque de serviços complexos, Walid, é ainda mais importante e ele é importante para atacar o segundo problema da saúde. A segunda doença que a gente tem na saúde, e porque saúde é caro, a saúde no Brasil é difícil pelo mesmo motivo que é difícil se alimentar no Egito. O Egito é um país que não produz seu próprio alimento. Ele só tem ali a região do Nilo para plantar, né? Então ele precisa comprar de fora o seu alimento. A balança comercial do alimento no Egito é negativa. No Brasil, a balança comercial da saúde é negativa. Se eu pegar tudo que eu vendo de saúde para o mundo e tirar tudo que eu compro de saúde do mundo, todos os anos o Brasil sai
entregando para o mundo 20 bilhões de dólares. Eu poderia converter em real e dizer que são mais de 100 bilhões de reais, mas a verdade é que a conversão não é justa, porque seria muito melhor se fossem 100 bilhões de reais do que se fossem 20 bilhões de dólares, porque real é nosso, dólar não é, a gente não tem tanto assim para ficar jogando fora, né? Então, quando eu tenho um produto, esse produto saúde, ele é um produto completamente importado, eu tenho um problema que é o seguinte. Quando você fala importado, você está se referindo à tecnologia, né? Porque você está falando do que a gente precisa hoje em dia para poder ter uma saúde. Aí nós estamos falando realmente em saúde num nível mais avançado. Tratamento né? de alto custo. Sim. Que aí é tecnologia, eu estou importando patente, né? Uhum. Mas eu também, quando eu pego a indústria farmacêutica brasileira, os insumos farmacêuticos ativos são 95% importados, porque a gente não tem mais indústria de química fina no Brasil. Né? Já no passado chegou a ser 50% só importado, hoje 95% dos nossos insumos são importados. Então, é quando eu estou falando do insumo, é quando eu estou falando da patente, é quando eu estou falando do próprio equipamento. Todos os equipamentos, né, industrializados vêm de fora. Então, a saúde brasileira, ela é dolarizada, ela é importada. Sim. Né? Agora, como que a gente resolve isso? Evidentemente, o mundo, você tem aqui mais ou menos as mesmas doenças. Você pode ter prevalências diferentes, mas você tem as mesmas doenças no mundo. E você não vai se furtar de ter um tratamento que alguém descobriu lá fora, porque você precisa dele também. Ou seja, você tem alguém aqui que tem câncer, descobriram uma cura lá fora, você traz essa cura, evidentemente. Mas se você não tiver nada para vender para o mundo na troca, a sua balança vai ficando desfavorável. Sim. E aí, repare, o Brasil está muito atrasado no que diz respeito a patentes, porque a gente não tem investimento em pesquisa. A gente está muito atrasado no que diz respeito à industrialização da química fina. A gente não tem como, e não tem nem como competir isso com a China. Isso daí já é da China, já é da Índia, não tem o que mexer nisso. Uhum. As patentes também é muito difícil. Agora, o que o Brasil tem no setor de saúde, que ele é de fato melhor do que qualquer um no mundo? A gente talvez não está observando. Mas se a gente perceber, o Brasil, quando a gente faz a nossa Constituição, a gente lança a saúde como um direito. Então, a gente cria o SUS para implementar esse direito. Ou seja, Walid, você tem direito à saúde. Só que a gente lança isso sem saber bem como que a gente ia dar esse direito. Tá ali, o direito está na lei e agora a gente tem que correr atrás de fazer o direito acontecer. E a gente não tinha dinheiro para fazer esse direito acontecer. E nesse esmagamento, a gente conseguiu um negócio que é fazer saúde barata. Para a gente ter noção, um brasileiro tem hoje de expectativa de vida 76 anos e meio. Um americano tem 77 anos de expectativa de vida. Um brasileiro gasta em dólar $900 por ano com saúde. Aqui eu estou colocando todo o gasto de saúde público e privado. Tá? Público e privado, $900. O americano gasta $14 mil, um americano médio, $14 mil com saúde pública e privada por ano. Ou seja, o americano gasta 15 vezes mais. Eles têm algumas taxas melhores do que a gente, mas seguramente um americano que tivesse um modelo brasileiro poderia gastar aí seus $3 mil e ia ter a mesma taxa que ele tem hoje. Por quê? Porque ninguém é melhor no mundo hoje em auditoria de saúde do que o Brasil. Ninguém é melhor no mundo hoje em construção de redes eficientes de saúde do que o Brasil. Você pega a saúde americana, ela é toda hospitalizada. O Brasil sabe que a conta não fecha se você hospitalizar a cadeia inteira. Então, ou seja, nós temos o que vender para o mundo, não no sentido industrial e não no sentido hoje da ciência, do científico, da patente, mas nós temos o que oferecer para o mundo no sentido dos serviços. Então, junto do nosso parque de serviços complexos, nós vamos ter lá serviços de gestão de saúde para vender para o mundo. E isto, Walid, pode ser daqui a 10 anos o que vai fazer o Brasil deixar de ter déficit comercial em saúde. Porque é possível sim o Brasil ser o grande vendedor para o mundo de serviços de saúde a partir de Mato Grosso. Que bom. É assim, é uma
uma ideia um tanto, para mim, ela foge um pouco, no meu entendimento, do escopo a longo prazo, porque quando você vende serviço, principalmente, você está, no primeiro modelo, no primeiro momento, dando aquilo que eles não têm, ensinando a eles aquilo que eles não têm. Mas uma hora eles vão aprender a fazer esse serviço também. Diferente, por exemplo, da gente criar condições e competir na indústria com eles. Hoje não temos. Hoje nós estamos fora de cogitação, competir com a China e com a Índia, principalmente na indústria de patentes. Isso aí é complexo. E nem muito menos com os Estados Unidos. Repare, Walid, o mundo aprendeu com o Vale do Silício a competir com o Vale do Silício nos serviços. O mundo aprendeu com Israel a competir com Israel nos serviços. O mundo aprendeu com a Índia a competir com a Índia nos serviços? Não. A Índia continua, ela fez a sua grande virada econômica sendo uma fornecedora de serviços para o mundo. Foi uma grande sacada da Índia perceber o seguinte, que quem estava do lado dela, a China, tinha se industrializado. E que para ela começar um processo de industrialização do mesmo modo que a China fez, demoraria muito tempo, porque precisa de infraestrutura, precisa de portos, precisa de ferrovias, precisa de uma série de coisas que a Índia não tinha. A Índia olhou e falou, o que eu tenho? Mão de obra barata. Sim. O que eu tenho? Gente que sabe falar inglês porque eu fui colonizado pelos Estados Unidos. E ali ela começou um processo de vender para o mundo serviços dizendo o seguinte, olha, americano, você que vai fazer um call center aí nos Estados Unidos, porque você precisa de um call center, a hora na Índia é mais barata do que a hora nos Estados Unidos. Britânico, você que vai fazer um call center, a hora na Índia está mais barata. Começa com um call center, hoje, os melhores desenvolvedores de softwares do mundo estão na Índia. Porque você treina uma população. A partir do ponto que você começa um processo de treinar uma população, isso não é facilmente replicável, não. Quem é que replicou o Vale do Silício? Quem é que replicou o desenvolvimento que Israel teve a partir do agrotech, da cibersegurança? Israel é um caso que eles não têm como vender igual nós temos aqui, vender a soja. Mas aí eles vão lá e vendem o agrotech, o serviço em torno do agro. A cibersegurança, como eles vendem, o Waze é israelense, né? Ou seja, eles criaram ali um portfólio de vender serviços para o mundo, porque não tinha outra coisa para vender. A Califórnia fez isso, a Índia fez isso, e não é simplesmente assim, então daqui a pouco alguém vai lá e copia e eles vão deixar. A Califórnia vai deixar de ser o que é? Israel vai deixar de ser o que é? A Índia vai regredir? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o exemplo que a gente vê é outro. Quem vende por muito tempo commodity tem um grande problema quando a cesta de produtos do mundo fica mais sofisticada. Porque, assim, se eu pegasse... Vamos tomar a Argentina aqui como exemplo. A Argentina, no início do século passado, era um país muito rico. Mas por quê? Ela era muito produtiva do ponto de vista agrícola e ela trocava aqueles grãos por pano. Você tinha poucos serviços. Um homem precisava de uma moradia, transporte era movido a animal e ele precisava de algum pano para mandar alguém costurar uma roupa. Hoje, este mesmo homem precisa de uma casa que tem uma série de coisas que não tinham antes, roupas que não existiam antes, precisa de carro, precisa de iPhone, precisa de internet, precisa assinar o Netflix, precisa assinar o Spotify, precisa de uma série de produtos que não existiam naquele tempo. E a Argentina continua vendendo e produzindo seus grãos. Fica mais difícil trocar, fica mais difícil comerciar. Então o que a gente percebe é que quem fica para trás é quem realmente não entende que precisa gerar serviços complexos ou produtos de alta complexidade, né? E como o mundo realmente ficou muito difícil competir nos produtos de alta complexidade. É complicado competir com a China. É difícil. Está muito mais fácil fazer o caminho que a Índia fez, que estava ali do lado, olhando para o desenvolvimento chinês e falou assim, opa, eu não vou ficar para trás, eu sou aqui, tenho até tensões geopolíticas aqui, não posso ficar para trás, mas não tenho como concorrer com eles na industrialização que eles fizeram. No modelo de economia, Maurício, eu acho que você realmente tem razão
quando você levanta esses pontos e compara modelos, cases de sucesso como China, como Índia, entendeu? E o que a gente poderia trazer para o nosso estado, entendeu? Numa visão muito maior, para que a gente também pudesse replicar esses tipos de modelos de crescimento mais econômico. Agora, na saúde, para que fique até mais claro, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam, né, que é o principal foco. Porque eu sei que tudo, lógico, se você tem uma economia forte, se você tem uma gestão que faz o sistema crescer e a cadeia produtiva cada vez mais eficiente, logicamente te sobra recursos para você aplicar na saúde, como é o que você acabou de comparar. A R$200 eu não tenho condições de tocar a R$200 por mês fica inviável. Mas a 280 já muda. Concordo plenamente, porque isso tudo é custos. E você consegue, ou você diminui o seu custo, ou você aumenta seu ganho, para você poder chegar na onde você precisa, para você equiparar. E quando a gente se fala em qualidade, que é o que a gente busca também, nós vamos estar sempre buscando qualidade, a gente sabe que muitas vezes diminuir custo não necessariamente você vai conseguir manter qualidade para muitas coisas. Até porque saúde... quando você vai, por exemplo, né, vou dar um exemplo prático, um iPhone. Se você quer um iPhone, seja nos Estados Unidos, seja na Índia, seja na China, o valor dele é um só. Não é toda a população que tem acesso a um iPhone, como aqui no Brasil. O que muda é a moeda. O que muda é a valorização da sua moeda. Né? Como você também falou. Moeda e imposto. Né? Também. Mas nós sabemos o valor de um iPhone nos Estados Unidos e ele se replica para fora e tudo vai da mesma forma. O que vai diminuir, muitas vezes, é o imposto ou a conversão. Então, mas o produto eles não abrem mão. Que essa qualidade tem um valor agregado. E na saúde é a mesma coisa. Se você quer uma saúde de qualidade e ela já não é tão barata, saúde não é um mercado barato, não é um produto barato. Saúde é cara. E eu tento explicar isso todos os dias para os meus pacientes, através principalmente dos investimentos e que ela o tempo todo, né, através das pesquisas, através dos avanços tecnológicos, dos equipamentos que cada vez são produzidos para melhorar cada vez mais resultados, isso vai fazendo com que encareça. Um tratamento para câncer, como você acabou de falar. Existem tratamentos que não estão disponíveis na rede, nem na rede privada. Entendeu? Quanto mais na rede... Tem tratamento hoje 5 milhões, 10 milhões. Justamente. Que se você fosse colocar, inclusive, para uma operadora de saúde bancar... Mas banca. Sim, hoje tem que bancar. A judicialização manda. E consegue. Consegue bancar. Tudo bem, mas assim, você imagina todos os pacientes que tiverem determinado tipo de doença, determinado tipo de câncer, onde saiu um novo tratamento lá nos Estados Unidos, por exemplo, e está disponível já lá, o FDA já liberou esse tratamento lá. Isso aqui não está ainda liberado, por exemplo, na nossa vigilância, não tá regulamentado pela nossa vigilância, onde muitas vezes ou então não entrou no rol da Anvisa. No rol da ANS. Da ANS, desculpa. Eles não têm a obrigatoriedade, e aí através de uma judicialização, você força com que uma operadora de saúde pague. Na verdade, assim, o entendimento da obrigatoriedade não está limitado ao rol. Mas, de toda forma, isso não é a primeira linha de tratamento. Então, a gente está falando de casos específicos. Mas, assim, Walid, eu acho que até para quem está em casa entender, quem está em casa não está querendo que a saúde dele seja o iPhone. Se fosse o Samsung funcionando, ele estava feliz. Sim, sabe? Claro. O problema é que não é. Mas a gente o problema vai querer é que não sempre a melhor qualidade. Porque se você pode dar na rede privada, ou que seja na rede dos convênios médicos, a população também pode ter algo parecido.
Basta você saber gerir melhor. Isso não é só questões de você... eu vou te dar uma saúde onde eu possa comprar um plano por 280. Veja bem, Walid. A gente tem de ter a noção que aqui, essa discussão que a gente está fazendo de saúde, uma discussão econômica da saúde, Sim. é discussão de saúde em alto nível. Pelo seguinte, o que o eleitor em casa quer saber, imagino eu, não é como ele vai resolver a dor de cabeça ou um problema pontual. Ele quer saber como a saúde vai funcionar. E como a saúde vai funcionar, para não ter enganação, a gente precisa contar para ele de onde o dinheiro vai vir. Porque não dá simplesmente para falar assim, olha, fica tranquilo, é só colocar uma gestão bacana que você vai ter o mesmo tratamento que tem um plano de saúde de ticket médio de R$800. Não é verdade. Eu vou estar mentindo para ele se eu falar isso. Eu não estou aqui para mentir para ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade. Se, por falar a verdade, alguém falar assim, eu não vou votar nele que eu prefiro o outro, tá falando que vai ser o céu. Bacana. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu sei o problema e a gente vai resolver o problema real. E o problema real, primeiro de saúde, além de a gente resolver as coisas pontuais de hospitalidade e de integração e de verticalização, principalmente da rede de diagnóstico, tá? Ampliando o LACEN, além de a gente resolver esses problemas pontuais, revisão de contrato das OS, além de a gente resolver esses problemas pontuais, a gente precisa resolver o problema mais duro da saúde, que é, de fato, qualificar o emprego em Mato Grosso, porque ao qualificar o emprego em Mato Grosso, você vai aumentar a taxa de adesão a planos de saúde, você vai diminuir o uso do SUS e você vai fazer com que, ao invés de você ter R$200 por pessoa per capita em dinheiro de hoje, claro, esse dinheiro se atualiza, ano que vem é outra história, depois é outra história, mas em dinheiro de hoje, ao invés de você ter R$200, você vai ter 280. E com 280, aí nós não vamos dar o iPhone para a pessoa, não. Mas a gente vai dar o Samsung que funciona. A gente vai fazer com que a saúde funcione. Precisou de um exame? Tem. Precisou de um tratamento de câncer? Tem. Precisou de um tratamento de coluna, uma cirurgia de coluna? Tem. Não vai ser o iPhone, mas vai ser o Samsung que funciona e que funciona com dignidade e humanidade para essa pessoa. Agora, de fato, a gente tem sim de pensar que uma das formas de resolver saúde em Mato Grosso é olhando para a precarização do trabalho. Porque se a gente não observar isso e também não observar que a gente precisa tentar ajudar o país a resolver o problema da balança comercial na saúde para fazer com que esses R$200, que hoje são 30 e poucos dólares, né, valha um pouco mais. Porque quando eu resolvo a balança comercial, tem mais poder de compra, esse dinheiro vale mais. Então, aí eu consigo remodelar a saúde num grande projeto que sim, vai resolver. Porque eu não estou aqui só para dizer o seguinte, nós vamos melhorar, igual todo mundo diz, todo mundo vem aqui, aparece e fala o seguinte, olha, a gente vai melhorar, a gente vai humanizar, a gente vai isso, a gente vai aquilo, chega lá, lida com um problema real, que é um problema de orçamento, que é um problema do seguinte, com R$200 não dá para entregar saúde de 700. O problema é real. Agora, vamos olhar para as melhores experiências do país, onde se está entregando saúde de qualidade com 260, 270, 280 reais? Vamos olhar para essas experiências. Vamos trazer este modelo? Vamos trazer este modelo. Mas vamos qualificar o emprego para a gente ter essa verba também, porque senão não dá. É um absurdo que Mato Grosso, com a renda que tenha só 17% da população em plano de saúde. Então, assim, só para que as pessoas que estão lá do outro lado nos assistindo, trocando em miúdos a sua ideia, então, Maurício, qualificar a questão do trabalho, dignificando de uma forma melhor e fazendo com que essas pessoas aumentem, saiam, assim a gente consiga sair dos 17% hoje na população que tem convênio dentro do Mato Grosso para os 40% ou que seja até mais, como é em alguns estados, como você citou São Paulo, para que daí sim diminua a carga dos pacientes, das pessoas, da população que dependa completamente do SUS. É isso, né? E assim você vai conseguir dar mais acesso, ou seja, diminuindo o número de pessoas
que hoje dependem completamente do SUS. Trocando em miúdos, o que a gente vai fazer é o seguinte: já no curto prazo, a gente vai resolver o que é possível resolver com gestão. A gente vai resolver o problema de humanização e hospitalidade da saúde, que esse é um problema grave. Ou seja, eu dou o tratamento, mas mesmo para quem eu dei o tratamento, eu humilhei ele antes. Isso não pode. Então a gente vai resolver essas questões. Mas a gente não vai terminar o trabalho ao ter resolvido essas questões, porque isso não termina o trabalho. O que termina o trabalho, de fato, é a gente buscar uma nova matriz econômica para Mato Grosso que requalifique os empregos, porque quando eu falo que a taxa de plano de saúde e a qualidade do emprego estão vinculadas, é porque, em geral, o emprego e o plano de saúde são coisas que têm de vir juntas. Ou seja, é um benefício do emprego. Quando eu tenho uma taxa muito baixa no Estado, significa que esse benefício não está vindo. E se esse benefício não está vindo, e eu tenho, como Mato Grosso tem, pleno emprego, significa que o meu emprego está ruim. O meu emprego está de baixa qualidade. E eu preciso olhar para a matriz econômica para melhorar a qualidade. E aí a gente tem um plano completo para melhorar a qualidade do emprego, para requalificar consumo, para industrializar e principalmente para criar o parque de serviços complexos e a partir dele também ajudar na balança comercial brasileira da saúde, que é um grande problema. O Brasil precisa se atentar a isso e cada estado, com o seu dever de casa, precisa se atentar a isso, porque senão a gente não vai resolver saúde no Brasil, a gente vai patinar. Então, ou seja, o que eu estou falando é, nós vamos resolver com gestão, que é possível resolver com gestão, na área da saúde, na pasta interna, mas é preciso mais do que isso. Isso não interrompe o trabalho. A gente vai além, porque a gente quer resolver não só o sintoma. A gente não quer pegar o paciente que está sentindo dor e dar só o remédio para a dor. A gente quer resolver, vamos pensar a saúde como esse paciente, tá? Que eu estou fazendo uma analogia. Imaginem que a saúde é um paciente que está sentindo dor. Eu não quero só medicar esse paciente e dizer assim, olha, sua dor está aliviada. Eu quero fazer a cirurgia nele para ele não sentir mais dor. Eu quero resolver o problema dele. E é isso que a gente vai fazer na saúde de Mato Grosso. Ok. Vamos para um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco com perguntas dos nossos telespectadores e com algumas perguntas nossas também. Tá bom? Tá certo. Continue conosco que nós voltamos já, logo após um breve intervalo, fazendo esse bate-papo com o nosso pré-candidato ao governo do estado, Maurício Coelho, no programa de hoje. Quem não gosta de receber sua encomenda de forma rápida, segura e sem preocupação? Confie em quem busca fazer o melhor para você e para a sua mercadoria. Confie na Buzz Express. Atendendo Cuiabá e região, a Buzz Express trabalha com entregas ágeis, seguras e com total cuidado em cada etapa, porque entregar com excelência vai muito além da velocidade. Com a Buzz Express, você tem mais confiabilidade, redução no prazo das entregas, facilidade no rastreio e muito mais cuidado com os seus produtos. Para melhorar, você só precisa falar conosco e escolher a Buzz Express para levar sua encomenda até você. Buzz Express. Segurança, qualidade e agilidade na entrega. Há mais de 15 anos, a OncoCenter tem sido referência no tratamento do câncer, evoluindo sempre para cuidar de você da melhor forma. Nossa equipe multidisciplinar, composta por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas e psicólogos especializados em oncologia, está aqui para oferecer um atendimento integrado e humanizado. OncoCenter, ciência e humanização no tratamento do câncer. Sejam bem-vindos à Integre Odontoestética. Aqui na Integre, acreditamos que muito além dos padrões que vão e vêm, o que realmente importa e nos motiva é levar você a alcançar a sua melhor versão. Para isso, oferecemos tratamentos que vão desde a prevenção até a correção de problemas funcionais e estéticos da face. Trabalhamos com técnicas avançadas, planejamentos personalizados, com o intuito de ressaltar a beleza individual de cada paciente. Faça-nos uma visita, agende sua consulta.
Para muitas famílias, a tecnologia é um sonho distante. No Seven Institute, transformamos computadores descartados em esperança para quem mais precisa. Com cada computador restaurado, levamos inclusão digital e a chance de um futuro melhor. Você pode fazer parte dessa mudança. Com uma doação mensal, por menor que seja, você ajuda a transformar vidas. Estamos de volta com o nosso programa de hoje, dando sequência às nossas entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado de Mato Grosso para a eleição de 2026, falando sobre saúde para o nosso Estado, ouvindo suas opiniões e suas propostas para que cada um deles possam se manifestar e deixar aqui para o nosso público, para os nossos telespectadores, o que cada um pensa, o que cada um propõe para melhorar a saúde do nosso Estado. Hoje o nosso entrevistado é o pré-candidato Maurício Coelho, pelo Partido Mobiliza, e nós tivemos um bate-papo bastante interessante no primeiro bloco. Quem não pôde assistir, acompanhe aí no nosso canal e pode assistir depois, a hora que você quiser. E lembrando que o programa também repete no domingo, às 21 horas. Maurício, você deu ideias interessantes com relação a como resolver o problema da saúde, não só na questão da gestão, mas também melhorando e economicamente os principais fatores, os principais gargalos que muitos estados hoje, né, lidam, e isso fazendo com que possa sobrar mais recurso e você possa ter como aplicar melhor esse dinheiro na saúde. Isso é lógico, eu acho que é a base de uma gestão, principalmente de qualquer estado, de qualquer nação, é você realmente ter esse olhar, ter a gente diria, essa análise, esse perfil de que realmente a gente deve começar mudanças por aí. Mas a gente tem, logicamente, hoje uma saúde e os problemas que já vêm se arrastando há décadas, não vou falar há anos, né? E sempre estão no mesmo. E às vezes a gente querer mudanças assim que seriam o ideal dentro de um intervalo muito curto, às vezes ela não acontece da forma como a gente planeja. Que uma coisa é você planejar e tentar colocar em execução, até porque a burocracia, você sabe, dentro do sistema é muito grande. Mas existem hoje, por exemplo, problemas que a gente tem que ouvir, e é o que a população quer saber. Por exemplo, quando se fala em fila dos procedimentos. A gente sabe que hoje, não só Cuiabá, Mato Grosso, outros estados também enfrentam problemas na fila de procedimentos, né, na fila para exames, aguardando meses, né, de uma forma que muitas vezes eles não têm um acompanhamento, não têm como é que chama? Quando você deixa aquilo muito claro, uma clareza da posição ou de como anda essa fila. Você tem alguma proposta para passar para os nossos telespectadores, para as pessoas que necessitam hoje da saúde e estão aguardando nessas filas? Sim, e eu quero dizer uma coisa importante para quem está em casa, que é, essas filas são subestimadas. Walid, você, como médico, sabe que a gente só não tem mais fila porque falta diagnóstico. Ou seja, eventualmente, gente, a gente fala assim, olha, tá faltando cirurgia, tá faltando mais do que a gente imagina. Porque para a gente ter a cirurgia, antes de ter a cirurgia, eu tenho que ter um médico que atendeu, eu tenho que ter o exame que foi feito, eu tenho que ter um diagnóstico fechado para dizer o seguinte, olha, você precisa disso aqui. A partir de agora, comece a esperar por isso daqui. Então, para resolver fila, a gente tem que sempre pensar de forma macro.
tá? Porque o que a gente quer resolver não é só fila, a gente quer resolver saúde, vamos lembrar. E aí, você que é médico e, como você disse, gosta muito de olhar para o lado da prevenção, descobrir cedo não é necessariamente prevenção, mas é uma forma de não agravar um problema que existe, né? Então, nada melhor do que a prevenção, mas depois da prevenção, a melhor coisa que você pode ter é descobrir cedo. Sim. Ou seja, se não conseguiu prevenir uma doença, a melhor coisa que você pode ter é descobrir cedo a doença. É mais barato tratar, é mais fácil tratar, penaliza menos a pessoa. Então, a primeira fila que a gente tem que resolver é uma fila que não está no número, que é a fila do diagnóstico fechado. Essa é a primeira fila. E como é que se resolve essa fila? Olha, para resolver essa fila, Walid, a gente sabe, precisa de mais capacidade de exame e de médicos especialistas. Não dá para a gente continuar pensando o serviço público como uma coisa para só médico generalista. O serviço público se tornou escasso nas especialidades. O grande problema hoje do serviço público é um problema de especialidade. E para fechar diagnóstico bem fechado, a gente precisa de médico especialista. Então, não dá para fugir da necessidade hoje de você ter médicos especialistas para diagnosticar cedo o problema. Então, a primeira fila que a gente vai resolver não é uma fila que está nos números, não. É uma fila invisível, porque é uma fila do diagnóstico não feito. É a fila daquela moça que trabalha e que sente dor na coluna e que não sabe o que tem e que já está há 15 anos vivendo com a dor entre um analgésico e outro. Não procurou o médico porque sabe que é difícil. Inclusive, a forma como o serviço público gera este atendimento hoje repele. Tem gente que não vai buscar o atendimento porque ele pensa que vai ser difícil. Ele não tentou. Ele já sabe que vai ser difícil. Então a gente tem que mudar isso até culturalmente. A gente tem que fazer essa moça que está sentindo dor na coluna, que pega um peso de uma forma desajeitada e não dorme à noite. A gente tem que levar essa pessoa a ir ao médico do serviço público, a ir a uma UBS, a ter ali condições de iniciar seu tratamento e a gente ter primeiro o diagnóstico. Então a primeira fila que a gente quer acabar é a fila da falta de diagnóstico. É uma fila que não está numerada, é uma fila que não está no número. Então a gente começa por aí. Como que resolve essa fila? Quem resolve essa fila não é necessariamente o governo do estado. Quem resolve essa fila é município, porque é atenção primária. Quando eu falo de atenção primária, quem faz atenção primária é o município. Mas aí veja, Walid, quem ajuda o município a fazer é a federação e o estado. Sim. Não dá para fugir disso. Sim. E aí, a gente tem que lembrar, em 2024, aqui em Mato Grosso, a maior parte dos prefeitos foram trocados. Muitos por questões da saúde. Havia uma reclamação muito grande quanto à saúde dos municípios. Mas era uma coisa no estado inteiro. Ou seja, todos os prefeitos eram ruins, ou a gente tinha, de fato, uma falta de apoio estadual, que foi um apoio estadual negligenciado sob o discurso de estou construindo 7 hospitais regionais, mas eu não vou levar doente em obra. Então não adianta estar construindo 7 hospitais regionais. Isso não resolve o agora, isto não resolve a necessidade de se apoiar os municípios. Então a gente vai primeiro trazer de volta os municípios para perto. Trazer o município para perto, reforçar a saúde primária. Esta é a primeira coisa. Quando você faz isso, aí você vai ver as filas numeradas não diminuir, mas aumentar. E a saúde melhorou. Por quê? Porque você está diagnosticando. Aí você começa um outro problema, que é, agora eu preciso resolver fila de tratamento ou de exame complexo. Tá? Então, eu tenho essas duas filas. Como que eu resolvo isso? Olha, eu tenho equipamento de saúde hoje para resolver o problema de exames. O que está faltando? Está faltando fazer, está faltando transportar, está faltando levar, porque o equipamento tem. Está faltando, em alguns casos, eu descentralizar o equipamento, sair do equipamento só na Baixada Cuiabana, descentralizar o equipamento, mas o equipamento tem. Então, eu consigo, a partir daí, resolver fila de exames,
E aí, para resolver fila de cirurgia, não dá para resolver sem a ajuda do setor privado. Você precisa contratar no setor privado cirurgia também. O setor público não consegue. Se a fila estiver zerada, a hora que a gente, ficou bacana, ficou bonito, zeramos o negócio aqui, ficou legal, tá bom, daqui para frente a gente pode tocar com os instrumentos públicos. Mas, enquanto há problemas do passado para resolver, você precisa do setor privado junto, precisa contratar no setor privado os mutirões de cirurgia, porque senão não dá para resolver, né? Então, ou seja, a solução é, de fato, intensificar essas contratações privadas para a gente resolver o que é cirúrgico hoje, o que é tratamento hoje, a gente resolver, e aí precisa de mais verticalização, não é de mais contratação no privado, o que é diagnóstico, porque a diferença de preço de eu verticalizar e eu contratar no privado o diagnóstico é absurda. Então não dá para ser privado. O diagnóstico você tem que ter ele verticalizado. Ou seja, para quem está em casa entender, você tem que ter ele no próprio serviço público, não no serviço privado. Você tem que ter o diagnóstico dentro do serviço público. Contrata os profissionais e contrata os equipamentos que vão ser feitos para isso. Exatamente. Paga-se bem lá dentro para isso, porque você tem que remunerar bem quem está fazendo esses diagnósticos. Exatamente. Porque essa é a nossa maior dificuldade. Você não consegue muitas vezes ter diagnóstico porque o poder público não quer remunerar adequadamente quem vai fazer o diagnóstico. E aí, é o no grande fim, problema. tem que contratar na rede privada e fica mais caro. Sim. Então, ou seja, é economia burra. Sim, uma economia é economia burra que mesmo. dá errado. É uma economia burra. Então, mas, junto disso, a gente tem que ter atenção primária com força, porque é ela que resolve a fila que não se vê. A fila que não gera protesto, a fila que não gera gente reclamando, mas a fila que gera problema para as pessoas. Porque as pessoas que não estão nem diagnosticadas, é essas que estão com uma doença agravando, é essas que estão convivendo com dor, é essas que estão convivendo com os problemas da doença, sem ter nem a esperança de um tratamento. E você tem alguma proposta, por exemplo, para fixar mais esses especialistas no interior? Como nós falamos, Mato Grosso, um estado de 142 municípios, logicamente de vários tamanhos, com várias peculiaridades, mas um estado grande demais, continental demais, ou seja, tem municípios que estão a mais de 1.000 quilômetros daqui da capital. E hoje nós vemos um número cada vez maior de formação de novos médicos, com várias faculdades, inclusive dentro do nosso estado, onde nós temos uma projeção aí para mais de 1 milhão de médicos daqui a 4 anos, para 2030. E, como você falou, você vê a necessidade de especialistas. E, logicamente, se falta especialistas, nós temos muitos lugares para colocar especialistas. Mas, assim, como eu te falei, aí vem essa outra contrapartida, essa outra observação, que é o número crescente, um número muito grande hoje de médicos. E, logicamente, não são todos que ficam como generalistas. Muitos estão se especializando, sim. E qual seria a sua proposta, por exemplo, para fixar esses médicos nos lugares mais longe da capital? Quem quer requer, ou seja, quem quer médico especialista, e quem quer um médico especialista morando onde o médico especialista, por destino, não foi morar, tem que pagar. Não tem outro jeito. Ou seja, eu vou construir um jardim do lado do hospital para ver se o médico fica. Não tem jeito, é pagar. A única forma de você fazer o médico especialista estar disponível onde ele não foi por destino, né? Então, na capital ele se formou aqui, ele nasceu, ele veio, ele casou, ele foi por destino. Agora, para eu levar ele para onde o destino não levou, só existe um jeito. A condição econômica que eu vou propiciar para ele no interior tem que ser melhor do que a condição econômica que eu vou propiciar para ele na capital. Tem que ter esse atrativo, né? Eu tenho que parametrizar isto, porque senão, se eu mantenho tudo igual, todo mundo fica na capital. Mas a gente vê muitos, Maurício, isso acontece com uma certa frequência, pelo menos, não sei hoje, mas isso acontecia. Não sei se ainda vem acontecendo, né?
Alguns municípios, por exemplo, contratam um especialista, levam ele para lá. Muitas vezes esse especialista também não tem condições nenhuma de executar a especialidade dele. A mínima, não estou falando o mínimo que seria o necessário para ele poder atuar como um especialista, né? Porque tem especialidades que você precisa, não dá para você ficar fazendo pagelança, né? Mas, assim, muitos contratam especialista, pagam o primeiro mês, o segundo, o terceiro, aí o quarto já começa a atrasar, o quinto, de novo, não pagou, já está devendo 2, 3 meses, e aí, daqui a pouco, não fecha mais a conta, e ele não paga mais, aí esse médico viu que foi uma roubada. No caso do governo do Estado, o que o governo do Estado pode fazer nesse sentido é não atrasar repasse de saúde. E olha, acontece. Governo de Estado atrasa repasse de saúde. Governo de Estado, aqui em Mato Grosso, já teve vários meses de ficar atrasado, chegar a 10 meses de atraso de repasse de saúde, né? E o governo atual diz assim, né? O governo atual, quando eu complemento o atual e o anterior, né, que foram eleitos juntos, eles dizem, não, nós colocamos em dia os repasses. Em Cuiabá, teve repasse que o TCE teve que entrar e determinar, olha, repassa que está 3 meses sem pagar. Então, ou seja, o município tem que pagar o profissional todo mês. O município não pode chegar para o profissional e falar assim, olha, calma aí, atrasaram comigo, depois eu te pago. Porque o médico tem o custo dele todo mês, né? Então, o município não pode fazer isso, mas para o município não fazer, o governo do Estado também não pode fazer. Então, ou seja, se o governo do Estado não atrasa, ele tem até mais condição moral de chegar para o município, nessa grande integração, sentar na mesa e falar, olha, nós estamos com um problema de saúde na sua cidade porque especialista não quer ficar aí. Não quer ficar por quê? Porque dizem que você para de pagar eles. Não, mas veja bem. Agora, se o governo estiver atrasando, o prefeito vai falar assim, é claro que eu paro. O senhor também parou de me pagar, né? Então, ou seja, o governo do Estado não pode atrasar repasse. Repasse tem que ser feito, tanto da saúde quanto do ICMS, né? Se você repassa aquilo que é obrigatório sem atraso, sem demora, você ajuda que os municípios não tenham este problema. Não tenham este problema. É claro, você pode ter algum problema ali de gestão municipal também, e o governador não tem como resolver tudo isso. Ele tem como cobrar, ele tem como conversar, ele tem como chamar para a mesa, né? Pensando que o cidadão que está ali é um cidadão mato-grossense, mas a primeira coisa é fazer o dever de casa. Ou seja, se você tiver, enquanto governo do Estado, atrasando o repasse, você não tem como cobrar o município que ele esteja em dia com os profissionais da saúde. Maurício, OSs ou concurso público para o funcionalismo da saúde? Aí nós estamos falando médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos, toda a saúde, do modo geral. Qual é a sua opinião? Concurso público, e quando tem OS, tem que ser por performance. Então, ou seja, vamos pegar o caso agora do Hospital Central. O Hospital Central foi aberto, tem um contrato com o Albert Einstein. E neste contrato com o Albert Einstein, Walid, o governo do Estado se compromete a pagar 35 milhões por mês pela operação do hospital. Tá? Então, ou seja, existem pagamentos em fase pré-operacional, que é antes de abrir, pagamentos para se equipar o hospital, para se treinar a equipe. O que eu estou dizendo é, o custo de treinamento de equipe não é do Albert Einstein. Até o custo de treinamento da equipe é do governo do Estado. Está lá em fase pré-operacional. Depois que entra na fase operacional, você começa a pagar 35 milhões por mês para se manter o hospital lá. Este contrato é feito da seguinte forma. 90% desses 35 milhões são fixos. O pagamento é fixo. Não importa quantas pessoas foram atendidas, não importa o que aconteceu lá dentro, não importa nada. É fixo. 35 milhões por mês, 90% é fixo. 10% avalia-se performance. É óbvio que, e aqui eu não estou falando mal do Albert Einstein, não é isto. Eu estou falando o seguinte, com qualquer pessoa que você fizer um contrato, que 90% não interessa a entrega dela, e só 10% você vai avaliar a entrega, você está
incentivando que essa pessoa não entregue. Que essa pessoa faça pouco. Porque quanto menos ela fizer, mais dinheiro ela vai ganhar. Então, ou seja, a gente tem de rever contrato de OS, inclusive para os contratos serem por performance onde for OS. Porque da forma como esses contratos são construídos, você não está incentivando de fato o atendimento. E aí, eu já mostrei aqui, a gente passou o primeiro bloco inteiro, eu mostrando que o dinheiro é pouco e o que a gente vai fazer para aumentar o dinheiro. Porque no fim das contas, repare que toda pergunta que você me faz aqui, a gente pode rodar, mas a solução no fim é paga, é dinheiro, é isso, é aquilo e tal e tal. Então, é preciso a gente pensar em maneira, sim, de aumentar a verba da saúde, e eu trouxe isso como fazer. Agora, não adianta a gente pegar essa verba que é pouco e ainda usar mal. E ainda pagar para dizer o seguinte, olha, tá pago aqui, não interessa o que você vai fazer. Não interessa quantas pessoas você vai atender. Não interessa quantas cirurgias vão acontecer aí dentro. Não interessa quantas pessoas vão ser internadas aí dentro. Tem que interessar, sim. Tem que importar. Eu tenho que pagar por atendimento. Eu tenho que pagar performado. Eu não posso pagar sem performance. Então, serviço público é por concurso, mas em havendo OS, você precisa que essa OS seja uma OS performada. Ótimo. Farmácias de alto custo. O que você pretende fazer, principalmente com relação à logística? Hoje nós temos, né, como nós falamos disso no primeiro bloco, medicamentos, isso tudo envolve um custo muito grande dentro da saúde também. E a gente sabe que muitos tratamentos, né, muitas doenças requer que o governo acabe bancando mesmo esses o medicamento de alto com custo. medicamentos de alto custo. Você tem alguma proposta para isso? Isso se resolve com gestão, Alide. Sabe por quê? Sabe quando a pessoa chega atrasada e diz assim, é que estava muito trânsito? Não dava para saber o trânsito antes? Ah, é porque é longe. Mas você não sabia a distância antes de sair de casa? Então, isso se resolve com gestão da seguinte forma. O fato de o estado ser grande, ter municípios muito espaçados, pequenos e distantes uns dos outros, isso não, em nada, resolve o fato de dizer o seguinte, olha, o seu medicamento vai chegar aqui com atraso. O seu medicamento que tem que chegar hoje, não sei se vai chegar hoje. Aí você chega lá e diz, não vai chegar hoje. E quando é que vai chegar? Não sei também quando é que vai chegar. Talvez daqui 7 dias, talvez daqui 10, talvez daqui 15. Isto não é um problema de distância. Isso é um problema de gestão. Isso é um problema logístico. Gestão de logística. Que é o seguinte, esta pessoa que recebe medicamento, ela já está cadastrada. Ninguém aparece lá para receber um alto custo falando o seguinte, olha, eu tenho um alto custo aqui, eu vim buscar. Não, ela está cadastrada. Todo medicamento de alto custo, você já sabe quais são, você já sabe para onde eles têm de ir, e você sabe isso previamente. Então não tem motivo para atrasar. Se a pessoa falar o seguinte, olha, o medicamento não está chegando, não chega mesmo, nem hoje nem nunca. Aí alguém poderia falar, o motivo é dinheiro. Agora, se o medicamento chega atrasado, aí não tem motivo. Porque se ele não chega, se você falar assim, eu não tenho como comprar, não estou conseguindo comprar, aí você tem que resolver isso de outra forma. Agora, quando ele chega, mas chega atrasado, aí está faltando vergonha na cara. Está faltando gestão bem feita. Está faltando entender que logística também é gestão. Está faltando colocar na saúde a hospitalidade que eu falei. Porque é isto que humilha o paciente para um tratamento que ele já vai ter de todo jeito. Ou seja, nós, enquanto contribuintes, já fomos lá, já compramos o remédio da pessoa, já pagamos, essa pessoa vai ter o remédio, e tudo certo. Mas antes do processo, o governo tem que humilhar ela. Tem que fazer ela ficar na incerteza se vai receber ou não, ou quando que ela vai receber. Porque remédio fora de data também é quase como não receber. Tem remédio que você precisa a tempo. Não é, eu preciso e se for ano que vem tá tudo certo. Não, você precisa a tempo e hora. Né? Então, ou seja, o que chega atrasado é só um problema de vergonha na cara. Porque senão, não chegava. Se fosse problema de dinheiro, não chegava. Quando chega atrasado é problema de vergonha na cara. Uma outra questão que a gente tem observado muito, principalmente eu como médico, isso é uma observação minha,
com relação aos transplantes no nosso estado. Eu vim de um hospital em São Paulo, onde é exemplo de transplante, não só para o Brasil, mas para o mundo, que é o Hospital do Rim e Hipertensão, principalmente no transplante de rim. E Mato Grosso, tem 18 anos que eu retornei a Mato Grosso e continuo vendo ainda o nosso estado ainda engatinhando, onde já era para estar voando, não era nem para estar andando, era para estar voando na questão do transplante, contemplando inúmeros pacientes que hoje precisam, né, realmente sair da fila do transplante, sair de uma máquina de hemodiálise. E aí não estou falando só nos pacientes que precisam hoje de um rim, mas pacientes que precisam de um fígado, precisam de medula, precisam de um pulmão, outros transplantes que são às vezes mais complexos, como pâncreas, como intestino e até mesmo coração. E a gente vê que muita coisa não acontece aqui. Eu falei isso até para um outro pré-candidato. Às vezes vem um jato buscar um órgão de um doador aqui para levar para um outro estado, entendeu? E se você for analisar o custo disso, é muito mais caro, às vezes, se esse transplante tivesse sido executado aqui em alguém que está na fila aqui. Mas que, por não sei que questões, ainda não se consegue estabelecer um mecanismo de acelerar as equipes ou montar boas equipes para incentivar as equipes de transplante, porque é uma equipe multidisciplinar, tá, Maurício? Então, quando você vai envolver transplante, não é só o médico que vai retirar um órgão e ele mesmo vai colocar o órgão no receptor. É uma equipe retirando, é uma equipe colocando, entendeu? É uma equipe toda de médicos clínicos que estão preparados para poder também manter esse órgão viável depois. Então, ou seja, mas a gente vê que ainda isso engatinha dentro do nosso estado. E muita gente ainda ocupa essas filas aqui dentro, esperando um dia, sonhando com um órgão, muitas vezes não aqui, mas de outros que sejam levados, entendeu? Que sejam contemplados por um tratamento fora de domicílio, para serem, às vezes, passando meses, em estados como no Paraná, Rio Grande do Sul, aguardando um órgão lá. Repare, Walid, toda vez que a gente fala de qualificação profissional, o profissional ele investe na própria qualificação na medida do que ele vê mercado, né? Então, ou seja, um médico, ele foi ali, formou em medicina. Se ele hoje, muito apertado pelo FIES, olha e fala o seguinte, quer saber, não vou nem fazer uma especialidade não, já vou para o plantão, já vou procurar aqui pagar o crédito universitário, né, e tal. Ou se ele vai lá e fala o seguinte, não, pera lá, vou fazer minha especialização. Mas ele faz aquilo vendo o mercado. Então, um médico que está aí fazendo cirurgia há muito tempo, vai lá e vê, olha, agora tem a robótica. Pô, robótica tá dando dinheiro para quem faz robótica? Tá dando dinheiro. Então eu vou, é caro para me especializar, mas vou procurar fazer. Eu tenho que contratar um outro médico para vir me ajudar e vai me cobrar 10, 20 mil reais, né, por momento ali, tudo. E ele vai lá do bolso dele, paga tal. Mas ele vê um momento em que aquilo vai retornar. Sim. Existem situações em que não é do interesse econômico do profissional aquele tipo de especialização, porque ele não vê exatamente onde aquilo vai retornar e quando, de que forma e a que preço, né? E aí, quem precisa entrar ajudando nesse tipo de qualificação, porque tem qualificação que a sociedade precisa e não é o indivíduo profissional que precisa. A gente tem que entender essa distinção. Tem qualificações que o indivíduo, enquanto profissional, ele precisa e a sociedade precisa. Ótimo, ele faz, ele investe nele, a sociedade precisa, dá negócio, né? Ele ganha o dinheiro dele de volta. E existem qualificações que somente o indivíduo, ele não vê o valor daquilo para ele próprio, mas a sociedade precisa. E quando não tem valor para o indivíduo profissional aquele nível de investimento, mas tem valor para a sociedade, quem entende a entrar fazendo esse investimento é o setor público.
Então, o setor público precisa aí qualificar. Porque qualificação, quando tudo que a gente fala de alta complexidade médica, a qualificação é extremamente cara, principalmente para o profissional fazer ele próprio. Né? Então, às vezes quem está em casa acha que pode ser assim, não, o médico vai lá, pega um livro, lê, né? E não é desse jeito. Não. A qualificação médica ela é extremamente custosa. E de toda a equipe, ela é extremamente custosa. Então, demanda que você tenha contato com outros profissionais, que você vá fazer experiências em outros lugares. Isso tudo demanda abrir mão de coisas que custam dinheiro, além do custo do aprendizado. Só o Estado pode incentivar isso neste meio, né? Você não vai conseguir que o próprio indivíduo faça. Então, quando você fala assim, tá engatinhando, é justamente por isso, porque o Estado não faz. O indivíduo também não vai ele próprio fazer. Quando há interesse econômico mais claro, igual uma robótica, não sei o que, a pessoa vai lá, por mais que tenha investimento, ela busca, né, aquela especialização. Enquanto, em outros casos, não. Este caso me parece um caso que a gente resolve assim, a gente resolve fazendo com que o Estado entenda que, às vezes, gastar com saúde não é só gastar com assistência. Como eu disse, tem assistência e tem administração. E, às vezes, pensar em administração e pensar em administração de longo prazo é gastar com o conhecimento da equipe que você tem. Maurício, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Tem perguntas? Tem? Solta para nós aí, produção, as perguntas dos nossos entrevistados na rua. E aí tem algumas perguntas que nossos entrevistados fizeram, que eu fui na rua, fui em Várzea Grande, lá no terminal André Maggi, e conversei com algumas pessoas. Da população, o que eles esperam dos nossos próximos pré-candidatos ao governo do estado a respeito da saúde do estado de Mato Grosso. Então nós vamos falar com a população e ouvir delas quais são seus anseios, quais são suas dúvidas e suas perguntas com relação à saúde para o nosso estado. Se a senhora tivesse hoje a oportunidade de falar com o governador ou o candidato ao governo, o que a senhora gostaria de perguntar para ele? O que a senhora faria de pergunta? Ou qual seria a sua indagação para ele com relação à saúde? Eu queria saber como é que fica a proposta dele sobre as pessoas que têm câncer. Boa pergunta. Tem alguém que a senhora já passou por esse problema? A senhora teve alguma dificuldade para poder... Apesar que eu tenho uma irmã que morreu, tem 4 meses, e a minha mãe de 80 anos está passando por isso. E a sua mãe tem câncer de quê? De pele. De pele. E ela teve alguma dificuldade no acesso ao tratamento? A gente não conseguiu, né, o tratamento para ela. Não conseguiu esse tratamento? E a senhora procurou que serviço para isso? Hospital do Câncer, né? Hospital do Câncer. E qual foi a dificuldade que a senhora encontrou lá no Hospital do Câncer? Pela idade dela, ela não tem como fazer tratamento. Não tem? Falaram que não tem como fazer tratamento. Mas ela foi atendida? Chegou a ser atendida? A gente levou ela aqui no ponto-socorro, aí o médico deu caminhamento e falou que lá não podia. E sendo que lá é um hospital para isso. Basicamente são 2 perguntas só, entendeu? A primeira, quando que a gente vai conseguir terminar com aquela longa fila de espera no sistema SUS, a espera, questão de operações ou coisa parecida, entendeu? Porque eu tive um acidente de trânsito, eu fiquei praticamente 60 dias à espera de uma cirurgia. A segunda pergunta básica também, a forma de tratamento que a gente está tendo no sistema de saúde aqui, posto de saúde, a gente chega lá com toda a educação e você acaba sendo enxotado pelos atendentes. Eu não sei o que acontece, que aquele pessoal só trabalha nervoso, porque você chega lá e pergunta tal, mandam te esperar. Ali é uma fila, uma espera de 45, 50 minutos. Quando você volta lá, você fala assim, se você quiser, você espera. Ô, seus doutores, eu quero uma atitude de vocês, durante a lei que nos pertence, qual desenvolvimento você vai dar para a saúde, para o povo? Que eu estou vendo aqui no terminal André Maggi, muita gente debilitada, esses dependentes químicos que tudo jogar para tudo quanto é canto. Eu quero uma solução disso aí, que você tenha alguma recorrer eles, e tirar essas atitudes. Fica às vezes deitado tudo nesse banco aqui, não tem nem da gente sentar às vezes. E outra coisa que eu pedi para vocês também, essas garrafas na beira de meio fio, tudo quebrada, eu queria uma atitude de vocês. Bom, primeiro, respondendo a primeira senhora que apareceu ali, qual é o nome dela? Ficou pequeno aqui na tela para ler?
Jaqueline. Dona Jaqueline, olha, primeiro eu quero dizer para você que eu conheço a sua dor. Eu tive mais de um parente próximo, né, que morreu de câncer e de cânceres agressivos. O tratamento de câncer, ele já é um problema por si só. Então, o Estado não precisa ser um problema adicional. E não deve ser. E ali eu vi um caso onde ela diz o seguinte: eu não consegui o tratamento. Eu fui, disseram, olha, a idade da sua mãe, nós não tratamos. A escolha da vida ou da morte é de Deus. A nós cabe o tratamento. Sabe, Walid, eu entendo que a maior importância de a gente ter um sistema de saúde que funcione, como ter um sistema de educação que funcione, é tirar peso da consciência das pessoas. Porque, eventualmente, Walid, alguém que vai passar por um tratamento vai falecer. E o tratamento não vai evitar isto. Sim. Mas a gente não pode deixar que os familiares convivam com a dúvida perpétua e eterna de: se eu tivesse um plano de saúde, será que meu familiar tinha sobrevivido? A gente tem de fazer com que as pessoas passem por um tratamento de saúde no serviço público e saiam com a sensação seguinte: o que era humanamente possível ser feito foi. A morte é vontade de Deus. E que saia confortável com isso. Então a gente não pode simplesmente dizer: olha, nessa idade aí vai morrer mesmo, não vamos atender. E isso não é cabível. Porque parte do motivo para a gente ter um bom tratamento de saúde é também para confortar as famílias daqueles que eventualmente morrerem. Porque você não pode deixar que as pessoas tenham a dúvida. Ia ter sido diferente? Essa dúvida não pode ser. A gente tem de mostrar para a população que tudo o que podia ser feito foi. Dentro da simplicidade que às vezes o tratamento de saúde tem, dentro da diferença de recursos que um tratamento de saúde público tem, mas com a sinceridade de dizer: olha, o que a medicina tem hoje para oferecer é isso, o que nós oferecemos é isto. E aí, também para responder, acho que o outro era o Éder, né? O Éder, ele fala exatamente daquilo que eu venho falando aqui. A gente não pode deixar que as pessoas sejam humilhadas na fila da saúde. Sabe? Ele foi lá e ele disse: eu consegui meu tratamento. Demorei 60 dias, um absurdo, mas eu consegui. Agora, o que mais dói nele é ainda que para ir lá, ele tem que ser humilhado, ele tem que ser maltratado. E isso, Éder, se resolve com hospitalidade, que é muito mais barato que saúde. A gente vai pôr hospitalidade e não haverá mais essa humilhação na saúde pública de Mato Grosso. O tempo nosso está. O tempo nosso está. Se você quiser falar para o senhor Antônio, você viu que o senhor Antônio falou a respeito dos dependentes químicos? Eu acho que é outra questão do Estado também que tem que ser levado em consideração. Eu acho que nós temos que dar uma atenção especial infelizmente, aquelas pessoas que hoje sofrem por conta da dependência química e precisam realmente de um tratamento digno e humano. Dependência química é doença, a gente não pode esquecer disso. Doente não pode ser culpado de sua doença. Né? Alguém pode falar: mas foi usar droga porque quis. Olha, eventualmente alguém infarta e ninguém chega para a pessoa e fala: come mal porque quer. Né? Então não é assim, não é desse jeito. A gente não culpa o doente pela doença. Nenhum doente pode ser culpado pela doença. E o Estado, ele precisa sim ter formas de tratar doenças, né, que não estão, às vezes, tão latentes, porque a gente aceita socialmente o não tratamento, como é o caso dos dependentes químicos. Mas a gente também deveria ir, por exemplo, olhar e dizer o seguinte: olha, o tratamento que se dá a autista na rede pública é absurdo. É absurdo. A falta de tratamento é absurda. Então a gente precisa realmente abrir o leque e olhar com atenção estas coisas. E eu espero que eu tenha podido aqui explicar como realmente a gente vai resolver o problema, a doença que fere a saúde de Mato Grosso, para aí a gente poder tratar todos esses sintomas com humanidade e com verdade. Sem mentir para o eleitor, mostrando os números, dado a dado na mesa, para o eleitor saber quais são os desafios, como nós vamos enfrentar esses desafios, para
para, de fato, resolver o problema da saúde pública aqui em Mato Grosso. Excelente, Maurício. Bom, quero mais uma vez agradecer pela sua participação aqui no nosso programa, te desejar boa sorte na sua trajetória e lembrar para os nossos telespectadores que o programa, para quem não pôde assistir hoje, repete amanhã à noite, às 21 horas, aqui no canal 27.1 e também está disponível no nosso canal YouTube, Dr. Walid Khalil. Você pode acessar e assistir a hora que você quiser e logo, logo estará também no nosso Spotify, nosso canal do Spotify. Maurício, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e que Deus o abençoe na sua trajetória. Eu quem agradeço e amém.